Impaciência. Você quer as coisas para ontem, tudo rápido. Você se irrita quando as coisas não dão certo. Você se irrita quando tem alguém andando devagar na sua frente. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, o vídeo de hoje é para você. Eu sou a Leca, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental utilizando cães há mais de 20 anos e criadora do método EVCC, Encare a Vida como um Cachorro. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a impaciência. Como lidar com isso, como aprender a ser uma pessoa mais paciente. Mas calma, não pensa que eu vou te ensinar a ficar lá meditando, porque eu não sou esta pessoa. Então fica tranquila, porque você não vai fazer isso não. Nada contra quem faz. Mas a grande questão é que assim, eu tenho conhecimento de ambos os lados para falar disso. Como psicóloga, né, de 20 anos de consultório, e como uma pessoa acelerada que sou. E eu aprendi nesses anos tratando os outros e me tratando também, porque sim, psicólogo também faz terapia. Eu aprendi que tudo na vida tem o seu tempo. E às vezes a gente não entende o tempo, né? O tempo do tempo. A gente quer acelerar as coisas. Mas tem uma frase do Kierkegaard, que eu falando alemão, que eu gosto muito. Ele é um filósofo, que ele fala que a vida, ela só pode ser entendida olhando para trás, mas ela tem que ser vivida olhando para frente. O que significa isso? Que muitas vezes a gente não entende o que a gente está passando naquele momento que a gente está passando. E a gente não entende por que as coisas estão naquele ritmo, né? Às vezes você quer que uma coisa aconteça mais rápido e ela não acontece. E essa é a grande questão. Às vezes você só vai entender depois que aquilo aconteceu. Aí você vai olhar para trás e vai entender por que é que a vida teve aquele curso e aquele tempo. Então, o que eu posso te dizer? Sempre pare para pensar, né? Na hora que você está vivendo a situação. Tem uma frase que eu sempre falei muito no consultório, que eu queria trazer ela aqui para você, é que a vida é que nem pilha, ela sempre tem um lado positivo. Então, quando você está vivendo uma situação que te deixa impaciente, você para e pensa, essa situação está me irritando, porque eu queria que ela acontecesse de tal jeito, e ela não está acontecendo. Aí você para e pensa, qual é a lição que eu tenho para aprender com isso que está acontecendo? Por quê? Porque a vida é que nem pilha, sempre tem um lado positivo. Sempre tem uma lição. Mesmo quando a lição é ruim, o bom é que ela é uma lição. Então, a grande questão é você sempre respira, dá um passo atrás, para e pensa. Qual é a lição? O que eu tenho que aprender? E te falo por experiência própria, porque neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na Bélgica, né? Aqui atrás, ó, esse lugar lindo é a Bélgica. Mas eu estou esperando a aprovação do meu green card americano para eu ir morar e trabalhar nos Estados Unidos. Já tive momentos de eu ficar muito angustiada, muito irritada, porque eu já queria ir. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, né? Amo bater asas pelo mundo afora. E eu comecei a me irritar muito, porque eu fiz toda a minha programação virginiana de vendi a casa, dei o carro para o meu irmão, ou seja, tudo que eu podia fazer de preparação, né, de coisas para ir embora, eu fiz. Tem um ano. Não tem um ano, tem quase um ano que eu já fiz tudo isso. E cadê o green card? Não saiu ainda. E eu tive um período em que eu fiquei bem irritada com isso. Tipo assim, meu universo. Minha parte eu já fiz, eu já vendi a casa, já não tenho mais carro, já, né? Vai acabar o contrato de aluguel do apartamento que eu loquei para ficar morando enquanto eu estava esperando a aprovação. Como é? Bora, acelera aí, Deus. Eu batendo boca com Deus, você viu, né? Pois é, não adianta nada, entendeu? Então, o que eu parei para ver é que se não aconteceu ainda, é porque eu tenho algo para aprender. Eu ia falar assim, aqui no Brasil, mas não porque eu não estou no Brasil, né? Mas eu ainda tenho algo para aprender. Eu tenho algo para viver. Que agora
Eu não sei o que é. Te digo que ter vindo aqui para a Bélgica foi um grande aprendizado e que se talvez eu já tivesse ido para a América eu não teria vindo, né? Eu vim para um congresso de psicologia. Isso me abriu portas que eu jamais imaginei que abririam. Então, se eu tivesse ido para a América eu não teria vindo aqui, talvez a porta que abriu aqui não teria aberto. Se eu não tivesse vindo para cá, mas tivesse ficado no Brasil, também, né, a porta não ia estar aberta. Então tem coisas que a gente não sabe, né, quando ela acontece, a gente não sabe por que ela acontece. Mas a grande questão é você sempre ter esse norte. Guarda essa frase para você. A vida é que nem pilha, sempre tem um lado positivo. E o que eu te convido a partir de agora é sempre que você estiver passando por uma situação que está te irritando, você para e pensa, qual é a lição? O que eu tenho que aprender com isso? E uma outra questão que eu queria deixar para você pensar é que tanta pressa você tem. Não se apresse tanto, né? Deguste o que você está passando. Por quê? Porque o tempo não volta mais. Parece meio óbvio isso que eu estou falando, mas a grande questão é essa, o tempo não volta. Então, né, voltando para o meu exemplo, eu hoje, né, entreguei o apartamento que eu estava alocando, porque como eu disse, acabou o contrato de aluguel, e estou morando com a minha mãe lá no Brasil. É um tempo que não volta mais. Depois que eu for embora, eu jamais voltarei a morar com a minha mãe. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas é jamais. Mas minha mãe já é uma senhora de idade, então daqui a pouco, né, ela há de falecer. E eu vou guardar no meu coração esse tempo que eu estou vivendo com ela. Então, tudo tem um lado positivo. No começo foi muito ruim, né? Porque eu já tenho 50 anos, ela já tem quase 80, né? Então, pô, a gente viver junto depois desse tempo todo, né? Foi meio conflitante no começo. Mas tudo se ajeitou. E hoje eu tô criando memórias que eu guardarei comigo no coração. Então, tudo tem o seu porquê. Talvez se eu tivesse ido antes, eu não teria vivido esse momento com ela, e lá na frente ela ia falecer, quer dizer, ela vai, né? Porque, desculpa te falar, mas todo mundo morre. E aí eu ia olhar para trás e falei, cara, eu não vivi esse momento com ela. Então, aprenda a aceitar a velocidade do tempo e aprenda a viver cada dia como se fosse o último, porque um dia ele vai ser o último. E eu te digo que a grande lição que eu tive nesses 20 anos de consultório, trabalhei muito com cuidados paliativos, ou seja, paciente em final de vida. O que mais dói não é a gente saber que vai morrer. O que mais dói é a gente se arrepender do que a gente não fez e a gente não tem mais tempo para fazer. Então, minha amiga, desacelera o seu tempo e vive o tempo no seu devido tempo. Cada dia vivendo o seu melhor. E não tente ser melhor do que a sua amiga, do que a pessoa que você segue na rede social, seja lá quem for. Por quê? Porque você não é essas pessoas. Queira ser sempre melhor do que você mesmo, porque é só isso que você vai conseguir. E se cada dia você tentar ser melhor do que você está sendo, quando chegar a sua hora, você vai estar em paz com você, porque você fez o seu melhor. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para você. Vá atrás dos seus sonhos, mas não atropela. Vai um dia de cada vez e sempre pensa, qual é a lição que eu tenho para aprender com o que está me acontecendo hoje? Porque a vida é que nem pilha, sempre tem um lado positivo. E calma, não se desespere. No EVCC, que é o meu curso Encare a Vida como um Cachorro, vai ter um módulo específico sobre isso. Como você aprender a lidar com o tempo, como desacelerar, como dar valor às pequenas conquistas do dia a dia. E muito importante também, a como praticar o exercício da gratidão. Por quê? Porque é isso que faz a gente feliz. A base do meu curso é te ensinar a ser feliz, é uma jornada para a felicidade. E a gratidão faz muita parte dela.